Helicobacter pylori. A H. pylori é uma bactéria que infecta a mucosa do estômago que pode provocar gastrite, úlceras pépticas e câncer de estômago. Tem capacidade de interagir com a célula do hospedeiro de forma a garantir sua permanência por longo tempo. A maioria dos humanos infectados por ela não apresentam qualquer tipo de sintomatologia. É frequentemente adquirida na infância e pode persistir por toda a vida. A H. pylori é um bacilo gram-negativo de forma curva ou espiralar, cuja extensão varia de 0,5 a 1 micrômetro de largura e 2,5 a 5 micrômetros de comprimento. Possui de 4 a 6 flagelos em um único polo, sendo que cada um possui aproximadamente 30 micrômetros de comprimento e 2,5 nanômetros de espessura. Possui um genoma circular constituído de 1.667.867 pares de bases de DNA e 1.590 sequências, que indica que o micro-organismo possui sistemas bem desenvolvidos pela motilidade, homeostase do ferro e para restrição e modificação do DNA, revelando uma diversidade significativa em muitas sequências gênicas. Flagelos. A forma espiralada e os flagelos do H. pylori refletem na predileção pelo muco gástrico, além de possibilitar melhor locomoção e sobrevivência do organismo no estômago humano. Urease. Elevando o pH da mucosa gástrica de 6 para 7, tornando-se básico, protegendo o micro-organismo dos efeitos deletérios do pH ácido do estômago, podendo ter acesso à camada protetora de muco. Catalase e a superóxido dismutase atuam na neutralização da ação oxidativa tóxica de radicais livres, conferindo proteção à bactéria contra a atividade lítica de macrófagos e neutrófilos polimorfonucleares, impedindo uma resposta inflamatória eficaz do hospedeiro. Ocorre de uma pessoa contaminada para uma pessoa sadia através do contato com vômitos. Pode ser fecal-oral, por fezes através de águas ou alimentos contaminados, e também oral-oral, como saliva, sendo que o reservatório dessa bactéria é na placa dentária. Pode ocorrer também de forma latrogênica, onde instrumentos utilizados durante a biópsia, por via endoscópica, frequentemente continuam contaminados pelo H. pylori, mesmo após a desinfecção com álcool. Regiões sem saneamento básico apresentam muitas bactérias e doenças. Contudo, quando um membro da família se infecta com H. pylori, o risco de transmissão para os filhos e cônjuge é altíssimo, mesmo em casas com boas condições de higiene. A H. pylori consegue permanecer viável na água por vários dias. Essa bactéria normalmente é identificada durante o exame de endoscopia, através de uma biópsia ou através de um teste de urease, que são os métodos mais comuns para a detecção da bactéria. A gastrite é uma inflamação do revestimento interno do estômago. Pode ser aguda, quando aparece de repente e dura pouco, ou crônica, quando se instala aos poucos e leva muito tempo para ser controlada. A H. pylori consegue viver no ambiente ácido do estômago por causa da capacidade que ela tem de transformar ureia do suco gástrico em amônia e gás carbônico. Assim, obtém energia suficiente para se manter em atividade. Isso irá gerar fraqueza da barreira mucosa que protege a parede estomacal, permitindo que os sucos digestivos produzidos pelo estômago causem danos ao tecido que reveste o órgão. Segundo a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, se a doença não for tratada, pode se tornar uma úlcera, gastrite crônica e até mesmo câncer. A úlcera pode ser duodenal e gástrica. São feridas não muito graves, mas devem ser tratadas com medicamentos para que não se tornem cada vez maiores. A gastrite é a doença mais comum em quase todos os indivíduos infectados pela H. pylori, e falando dela, os sinais e sintomas são vômitos, arrotos, inchaço, falta de apetite, gases, dor abdominal, náuseas, queimação e azia. Hoje, a evolução natural da gastrite crônica pela H. pylori já está bem estabelecida, e apesar de ser um fator de risco para câncer gástrico e linfoma malte, já são conhecidos os fatores de agressão do patógeno e já existem preocupações com o perfil de sensibilidade e resistência da bactéria aos antibióticos habitualmente utilizados. Existem dois tratamentos. O tratamento de primeira linha, tríplice, é composto por 2 antibióticos e um inibidor de bomba de prótons, IBP. Amoxicilina, claritromicina, omeprazol ou outro IBP devem ser tomados a cada 12 horas, 2 vezes ao dia, durante 7 dias. Para retratamento ou resistência microbiana ao esquema de primeira linha, ao esquema de segunda linha, quádrupla. O mais utilizado é feito com a substituição da claritromicina por levofloxacino,
mais amoxicilina e IBP. Este esquema pode ser feito por 10 a 14 dias. Durante o tratamento medicamentoso, é importante evitar o consumo de alimentos que irritam o estômago ou que estimulam a secreção de suco gástrico. Assim, é importante evitar na dieta café, chocolate, bebidas gaseificadas, pimenta, frituras, bebidas alcoólicas, entre outros. Os alimentos não devem ser consumidos crus, frios ou mal lavados, como legumes, carnes e peixes. Devem ser cozidos antes do consumo. Evite locais sujos, como em fábricas de produção de alimentos e bebidas, residências e hotéis com saneamento deficiente, além de ruas sujas. Não beije o namorado, marido ou esposa, ou mantenha relações sexuais até que a infecção tenha sido totalmente erradicada. Além disso, deixe separados os utensílios, copos, escova de dente e outros objetos da pessoa para evitar a transmissão da bactéria pela saliva. Higienização das mãos após o uso do banheiro, antes de comer e preparar alimentos, após tossir, etc. Faça exames. Sempre que um parente contrair uma infecção bacteriana, é importante que todas as pessoas próximas também realizem exames. Fatores de risco: infectados na infância, condição socioeconômica, renda familiar. Foram entrevistados 834 pacientes em uma clínica privada de gastroenterologia, em Maringá, Paraná, em 2009. Pacientes que apresentaram H. pylori e gastrite são 35% do sexo masculino e 65% do sexo feminino. Pacientes que apresentaram H. pylori são 25% negativo e 75% positivo.